Então, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Pois é, hoje vamos falar de investimentos, mais concretamente da estratégia de investimento seguida pelo mais famoso investidor do mundo. Falamos de quem? De Warren Buffett, que ainda há dias voltou a estar aqui nas bocas do mundo a propósito de algumas revelações feitas na mítica Assembleia Geral da Berkshire Hathaway. Pois bem, o senhor Warren Buffett, para quem não sabe, construiu toda a sua riqueza através do investimento em ações, seguindo uma filosofia que lhe foi passada pelo seu mentor, Benjamin Graham. Apesar de muitas vezes falarem-se Warren Buffett como aqui a grande referência aqui no investimento em valor, a verdade é que o que ele aprendeu com o seu mentor, Benjamin Graham, que é considerado, ele sim, o pai do investimento em valor e o criador da estratégia de Value Investing. Conhecido também como investimento em valor. Ora bem, os princípios do investimento em valor foram definidos pela primeira vez em 1934, quando o Graham, que era professor de investimentos na Columbia Business School, escreveu um livro chamado, que eu recomendo para quem se interessa por esta área do investimento em valor, que é o Security Analysis, que é outra das bíblias em termos de livros de investimentos, a par do mítico, que também já referi, falei várias vezes, Intelligent Investor, que também é de Benjamin Graham. Portanto, estes livros são dois grandes santos graais, digamos assim, de investimento, e nomeadamente de investimento em valor. Ora bem, focando aqui neste tema, existem princípios que fornecem, digamos assim, ou que apontam diretrizes importantes quando pensamos em ações e quando seguimos o investimento em valor, ou value investing. Vou alternando aqui o termo, que é para... Mas é a mesma coisa, ok? Value investing ou investimento em valor é a mesma coisa. Um está em inglês e outro está em português. No fundo, é uma estratégia de investimento que aposta o quê? Na compra de ações que estão depreciadas, ou seja, que estão baratas, estão com desconto, com saldos, como quiserem chamar. E esta estratégia de investimento considera o valor potencial de uma empresa e não o valor apresentado por ela em bolsa. Ou seja, no fundo, um investidor que segue esta filosofia compra ações de empresa que consideram estar abaixo do preço, ou seja, que estão baratas, mas que no longo prazo têm potencial para se valorizar. E esta é uma análise que acaba por seguir um conjunto de indicadores, mas que, no entanto, varia, a interpretação acaba por variar de pessoa para pessoa. Mas existem aqui uns princípios do investimento em valor que são importantes de destacar. E existem dois muito importantes, eu vou destacar mais, mas existem dois com que, em primeiro lugar, é que o investidor em valor olha sempre numa perspectiva de dono do negócio, ou seja, quando vai analisar a empresa ou a ação, analisa sempre numa ótica de tornar-se sócio da empresa. E em segundo lugar, um ponto, assim, o segundo princípio mais relevante é ter em conta sempre a irracionalidade dos mercados no curto prazo, e já vou explicar aqui um bocadinho mais. Portanto, estabelecidos estes dois princípios, quando estamos a fazer a avaliação seguindo esta metodologia, esta estratégia do investimento em valor, acabam por ser tidas também em conta outras abordagens quantitativas e qualitativas para determinação dos outros dois, que são o quê? O valor intrínseco e a margem de segurança. Já vou explicar. Portanto, entrando aqui mais em detalhes, se pudéssemos resumir, os 4 princípios básicos são: primeiro, como eu estava a dizer, pensar na empresa como um sócio. Ou seja, sempre que se vai avaliar uma empresa cotada, é pensar numa ação para ter no portfólio, é na ótica de proprietário, olhar para como se fosse sócio, não é? Como se fosse dono. Muitas vezes as pessoas, erradamente, e por falta até de literacia financeira, olham para a bolsa como se fosse jogar na bolsa, como se fosse apostas. E não, quando nós estamos a comprar uma ação, e já falei disto noutros episódios, estamos a comprar um pedaço
pedaço da empresa, não é? Nós estamos a comprar a participação no crescimento dos negócios e este é um ponto fundamental para os investidores que seguem a filosofia do investimento em valor. O segundo princípio é entender, lá está, que o mercado pode ser irracional. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ter oscilações no preço das ações e que estas não têm qualquer relação com o valor real do negócio, não é? E que as oscilações de preço podem levar a quedas como a subidas e que no momento das quedas o investidor que segue esta filosofia deve ficar atento para selecionar e para ver as oportunidades de empresas que estejam a negociar a preços, a bons preços, não é? Com desconto, em saldos, não é? É por isso que muitas vezes quando existem, e nós tivemos há pouco tempo um bear market, quem já ouviu o episódio, há uns 4, 5 episódios, já sabe o que é que eu estou a falar de bear market, mas quando tivemos aqui uma grande queda dos mercados, automaticamente as pessoas seguem o investimento em valor e não só, mas mais os investidores de longo prazo, isto de curto, por outro motivo, mas vão logo olhar para as ações, fazer uma análise e muitas vezes já têm esse TPC feito, portanto tendo esse TPC já estão à espera de que as ações cheguem a determinados valores para comprarem. Porquê? Porque sabem, ou perante, não sabem, mas perante a análise que fizeram, verificam que há uma boa oportunidade para estar a comprar uma boa ação, uma boa empresa a um bom preço. E isto remete-nos para o terceiro princípio aqui do investimento em valor, que é encontrar o valor intrínseco do negócio. Ora bem, o valor intrínseco, e sempre que vocês ouvirem falar de investimento em valor, value investing, vão ouvir falar a diferença entre o preço da ação, ou seja, o que está no mercado, e o valor intrínseco. E o valor intrínseco pode ser visto como o preço justo da ação. Isso significa que nem sempre nós temos esse preço, ou seja, o valor intrínseco será igual à cotação no mercado. Por outras palavras, uma ação pode cotar a um preço e ter um valor intrínseco diferente, ou como, e isto remete muito para aquela frase de Warren Buffett que eu já destaquei aqui a propósito de outros temas, que é price is what you pay, value is what you get. Portanto, o preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. E após o cálculo e após calcular e encontrar o preço justo, não é? O valor intrínseco de um determinado ativo, de uma determinada ação, o investidor passa a ter aqui mais uma oportunidade, mais uma ferramenta para o ajudar aqui na tomada de decisão e na construção da sua carteira de investimento. E para isso é importante, quando se segue esta metodologia, e isto é normal acontecer para quem segue esta metodologia, é escolher ativos, ações, em que o preço atual, ou seja, o preço que está cotado na bolsa, seja inferior ao valor intrínseco. Significa que há aí uma oportunidade. Ou seja, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo, assim, que a ação tem um valor intrínseco de 100 e está a cotar no mercado a 50, significa que está a cotar com um desconto, está a transacionar com um desconto, não é? A metade do seu valor intrínseco. Portanto, pode haver aqui uma oportunidade. No entanto, aqui um desafio, digamos, da estimativa do valor intrínseco é que dois investidores, exatamente com o mesmo conjunto de informações, podem fazer uma avaliação completamente de forma diferente. E por esse motivo é que o investidor em valor vai sempre procurar aqui ter, digamos, uma margem de segurança, ou seja, o valor a que compraria a ação com um desconto suficientemente grande que permita ter aqui espaço e estimativa para um erro. Ou seja, vamos imaginar, o investidor, faça a sua análise, só compra uma ação com desconto, percebem? O desconto no sentido de saldo, de 40% ou 50%, porque dá-lhe aqui uma ligeira margem de segurança. Portanto, a tal ação que tem um valor intrínseco 100,
Se calhar para normalmente um investidor em valor, se ela está a cotar a 90, mesmo sendo abaixo, não é suficiente para ser considerado um bom investimento. Agora, se calhar acima de 40%, em relação ao valor intrínseco, já pode ser interessante, mas volto a dizer, depois a margem de segurança varia de pessoa para pessoa. Além da análise em si, a própria margem de segurança varia de pessoa para pessoa. Então, como é que calculamos o valor intrínseco? No fundo, é através da análise fundamental. A análise fundamental permite ao investidor ter uma visão global da ação que pretende comprar, e este tipo de análise permite examinar não só os aspectos qualitativos da empresa, como o modelo de negócio, o governance, ou seja, a equipa de gestão, a participação no mercado, como também aspectos quantitativos da empresa, como os indicadores financeiros, as demonstrações financeiras. E o Benjamin Graham acabou por chegar aqui a uma fórmula, digamos aqui, do valor intrínseco, em que o valor intrínseco, há aqui, eu estava-vos a explicar aqui a fórmula, era 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. Porém, é de ressaltar que esta fórmula acaba por não funcionar para todo o tipo de empresa, sendo que é um cálculo mais preciso para companhias que tenham, sobretudo empresas que tenham lucros constantes, e também não funciona para aquelas que têm um valor patrimonial muito baixo. Portanto, hoje em dia, o que é que muitas vezes se acabam, que modelos e que diferentes variações de fórmulas é que se fazem para se encontrar o tal preço justo? Há uma avaliação baseada em ativos e passivos da empresa, os históricos de múltiplos da empresa, a análise de fluxo de caixa descontado, o modelo de Gordon, o Weighted Average Cost of Capital, que é o custo médio ponderado de capital. E agora até viajei para as minhas cadeiras de análise financeira. Bem, mas eu não vos vou dar aqui análise financeira pura e dura de cada uma destes modelos, mas é só para perceberem que há diferentes metodologias, e é por isso que muitas vezes as análises vão dar valores diferentes. Até me lembro, mesmo na faculdade, em análise financeira, fazendo duas pessoas, olha, às vezes até fazermos duas pessoas do mesmo grupo a analisar a mesma empresa, ou seja, tínhamos chegado a conclusões diferentes, de repente, a fazer as contas, apresentávamos depois valores completamente diferentes. Portanto, é importante que o investidor saiba usar o método ideal para si, para avaliar o preço e a qualidade da ação, para conseguir fazer boas escolhas que estejam de acordo com a sua análise. Depois, o quarto princípio é então a margem de segurança. É ter a margem de segurança, que eu já mencionei um bocadinho relativamente quando falei aqui do valor intrínseco logo no início, mas o investidor precisa ter a tal margem de segurança, ou seja, que as ações estão suficientemente desvalorizadas para enfrentar qualquer incerteza ou recessões ou qualquer, é quase um desvio padrão aqui de segurança, não é? E porquê? Porque por vezes pode haver aqui pequenos erros, e o Benjamin Graham, lá está, o pai do investimento em valor, só comprava ações quando tinham um preço de 2/3 ou menos do seu valor intrínseco. Essa era a margem de segurança que ele sentiu ser necessário para obter os melhores retornos, minimizando a desvantagem. Eu particularmente gosto, pelo menos assim, com um desconto de 40%, mas há vários pontos. Isto, pela forma como eu pondero depois cada uma das ações. Um dos pontos a destacar na filosofia do investimento em valor é o facto dos investidores que seguem esta estratégia não acreditarem na hipótese de mercado eficiente. Porquê? Porque, de acordo com esta, o preço atual das ações já possui todas as informações, ou seja, todas as informações que são conhecidas da empresa já estão refletidas no preço. Ora, o Value Investor acredita que as ações podem estar subestimadas ou neste caso, subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Por exemplo, uma ação pode estar sobrevalorizada devido à venda de pânico por causa de investidores, numa tendência de baixa de economia, do mesmo modo em que pode estar sobrevalorizada, causada por
um momento de euforia dos investidores, como por exemplo aconteceu com as dot-coms, e portanto há momentos em que se criam estas distorções no mercado. Depois, outro ponto muito referido na filosofia de investimento em valor é a mentalidade é o efeito manada, não é? O efeito manada tem predominância nos investidores no mercado de ações, e eu em parte já tinha mencionado este efeito nos vieses comportamentais dos investidores no episódio, penso que é o episódio 24, falei disso, e que eu recomendo que ainda não ouviu que o ouça, porque depois isto tudo começa a fazer mais sentido. E normalmente os investidores em valor não seguem tanto o rebanho, muitas vezes. Ou seja, não seguem a manada, muitas vezes até têm aqui comportamentos contrários. Porquê? Porque quando todos estão a comprar, estão a vender, e quando todos estão a vender, estão a comprar, não é? Normalmente não compram ações só porque estão populares, porque muitas vezes estão populares, e isso significa o quê? Que o preço está caro, portanto têm sempre aqui uma cautela e uma forma diferente de olhar. No fundo, isto vai-se resumir ao primeiro princípio que falei, não é? Que o investidor em valor compram negócios e não ações, ok? Portanto, preocupam-se no investir nos negócios, portanto, consideram os fundamentos da empresa e quais é que são os fundamentos nos negócios sólidos e até os indicadores financeiros. Depois, outro ponto a destacar nesta filosofia é a paciência, não é? O investimento em valor é uma estratégia de longo prazo, por oposição, por exemplo, ao trading ou à negociação de curto prazo. Portanto, olham aqui sempre com outra perspectiva no tempo. A análise fundamental é a base, digamos, nesta parte em que olhamos para os números, e eu vou destacar aqui alguns indicadores para os quais os investidores em valor costumam olhar. Não vou destacar muitos, vou destacar alguns mais referidos, mas há mais. Um deles é o PER, não é? O Price Earning Ratio, que é um dos principais indicadores, que acaba por ser calculado dividindo o preço das ações pelo lucro por ação, para chegar a um valor que indica o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar, por cada euro de ganhos da empresa. E uma ação com menor PER acaba por estar mais barata, uma ação com PER mais elevada acaba por estar mais cara. Depois temos o Price to Book, que permite aos investidores analisarem o preço da ação de uma determinada empresa, tendo em conta o valor dos seus ativos. Portanto, quanto mais baixo for o rácio entre estes dois dados, mais barata está a empresa. Depois também temos a dívida líquida, o rácio entre a dívida líquida e o EBITDA, que é utilizado para analisar a saúde financeira das empresas cotadas. Quanto mais elevado for este rácio, mais endividada está a empresa, que pode ser até visto como positivo em momentos de expansão, mas que é uma situação que muitos investidores acabam por penalizar em alturas de menor crescimento, já que tendencialmente a empresa enfrentará custos mais elevados com os juros, dado o nível de endividamento, e acabará por penalizar os resultados financeiros. Depois também temos o que é que eu posso destacar aqui? O índice de preço pelo crescimento do lucro, ou seja, a relação dividindo o PER por uma taxa anual de crescimento do lucro por ação. E podíamos ir para o lucro por ação também, como o dividend yield, também a rendabilidade aqui do dividendo. Bem, existem mais, mas estes é para vocês já terem aqui uma ideia que, de facto, quando falamos de análise fundamental e de análise seguindo aqui uma filosofia de investimento em valor, temos que olhar para os fundamentos da empresa. Relativamente a uma análise mais qualitativa, e embora estes indicadores que tenho referido sejam apenas alguns, como eu estava a dizer, existem algumas questões que o investidor convém fazer, até olhando aqui numa perspectiva mais futura, não é? E que
Que tipo de perguntas é que um investidor pode fazer? É como é que esta empresa vai crescer, ou seja, vai conseguir aumentar as suas receitas? Será através do aumento do preço? Precisa de vender mais? Consegue porque reduz os custos? Porque vende ou fecha divisões que não são rentáveis, ou seja, aumentando aqui a sua eficiência? E depois perceber quem é que são os concorrentes da empresa e quão fortes são, não é? Depois existem riscos regulatórios, como, sei lá, o governo colocar algum limite relativamente aos preços de energia. Estas são apenas algumas das questões para quando estamos a completar aqui a análise financeira da empresa, que vai permitir aqui fazer uma gestão do risco de determinada ação e do investimento em determinada empresa. Outro ponto muito importante sempre é a parte da governance, ou seja, da equipa de gestão. E este ponto pode fazer uma diferença enorme. Aliás, eu próprio ações que não invisto por causa deste ponto. Uma boa equipa de gestão adiciona valor, enquanto uma má equipa de gestão pode destruir mesmo ou arruinar os indicadores financeiros mais sólidos. É por isso que eu gosto também de salientar as palavras do Buffett quando diz: procure 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. E se eles não tiverem o primeiro, os outros 2 will kill you. Portanto, no fundo, quando pensamos em investimento da filosofia em valor, os tais 4 pontos é pensar como um dono, o proprietário de uma empresa, entender então que o mercado não é racional, encontrar o valor intrínseco do negócio e ter então uma margem de segurança. E para completar, queria-vos dizer, para completar toda esta informação, podem ainda juntar, e recomendo mesmo, um fantástico vídeo que eu tenho no canal de YouTube do Money Lab. Tenho o meu canal do YouTube Bárbara Barroso, que se não seguem deviam seguir, mas também o canal do YouTube do Money Lab, onde tenho lá uma conversa com a Emília Vieira, CEO da casa de investimento, e eu penso que está com o título Vale a Pena Investir em Ações. Em todo caso, eu vou deixar aqui o link na descrição, e, meus amigos, é uma verdadeira aula de investimento em valor. E depois de ouvirem este podcast, eu recomendo mesmo que vão lá ouvir e, bom, a vossa cabeça vai explodir. A sério, na minha humilde opinião, está mesmo bom o ensinamento e aquilo tem ali muito valor. Papel e caneta, lembrem-se. Aliás, esqueci-vos, agora já estamos no fim, espero que vocês tenham tirado notas, porque de facto eu sei que para algumas pessoas isto já é banal, ou já leram, para outras isto é tudo novidade, e espero que este episódio vos tenha sido útil para abrir-vos aqui a cabeça em mais um conjunto de possibilidades e estratégias em termos de investimento. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio espetacular, e tendo em conta o momento, não é? E este momento, sobretudo quando tivemos ainda há pouco tempo a Assembleia Geral da Berkshire, e eu fiquei com imensa pena, porque, meus amigos, eu sou acionista e era suposto eu ter estado na Assembleia, não é? Teve lá o Sr. Buffett sozinho, nem o Charlie Munger, nada, mas raio da Covid trocou umas voltas. Mas pronto, olha, é a vida. Esperemos, não sei se lá estarão eles para o ano. Eles dizem que sim, esperemos que eles estejam lá e que talvez para o ano já consiga estar presente. Achei então que fazia sentido aproveitar este momento para vos falar então desta estratégia de investimento em valor. Mais uma vez deixar um obrigado muito especial a quem me tem enviado as mensagens de feedback. Já sabem que podem acompanhar no meu Facebook, no meu Instagram, Bárbara__Barroso. Vou deixar também os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E já sabem que eu vos peço, meus amigos, é só isso, não é? Que é, se gostarem do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.